A paz, querido, tudo bem? Hoje eu quero falar de um assunto muito importante. Eu acho relevante, até porque estão aparecendo pessoas que estão falando sobre o assunto e eu concordo 100% com aqueles que estão fundamentados com a Bíblia, que é nós falarmos sobre o templo. O templo que é construído, o templo de tijolo, de massa, aquele templo que é feito para que os evangélicos, os santos de Deus possam se reunir. A primeira coisa que eu quero falar é, nós precisamos definir que aquele lugar, ele tem o seu propósito. O propósito é reunir a igreja de Deus. Mas aquele lugar é santo? Aquele lugar tem algum poder? Não. E é por aí que a gente vai começar a falar. Por quê? Porque essa palavra, ela é corroborada pela Bíblia. E eu tenho certeza que você precisa entender um pouco mais sobre isso. Até porque muitas pessoas utilizam esse tipo de coisa para poder segurar os membros de igreja. Eles fazem isso para poderem prender a pessoa. Isso em nome de uma chamada denominação. Então hoje eu preciso falar sobre o templo. O templo de Deus. Que muitas pessoas... De Deus, olha só. Templo de Deus. Isso vincula Deus de uma forma tão grande e que hoje eu preciso te explicar com a Bíblia. Você vai ter todo o direito de pensar, você vai ter todo o direito de você colocar nos comentários. Às vezes você pode falar, é um absurdo e não sei o quê. Calma, veja o vídeo, leia os versículos que eu vou falar. Depois, se o seu pensamento ainda continuar, tudo bem, nada contra. Desde que você tenha versículos que corroborem ou ratifiquem o que você está falando. Agora, falar por falar... Agora vamos lá. Eu vou dar aqui pelo menos dois exemplos claros de que o templo, ele nada mais é do que um prédio. É um local construído para um propósito, mas não tem poder. E ele não é o lugar que contém Deus. Não é o lugar onde está Deus. Então vamos lá, para o primeiro, eu vou falar sobre Estevão. Estevão, ele está na passagem de Atos 7. A primeira coisa que está acontecendo, Atos, sendo o primeiro mártir, ele foi acusado, julgado pelo Sinédrio e a sua acusação foi exatamente por ele ter blasfemado contra o templo, o lugar santo, ou seja, o templo de Jerusalém. Queridos, ele vai fazer uma defesa. E ele faz um resumo na sua defesa da história de Israel, dizendo o seguinte, está em Atos 7, no seu versículo 48 e 49. A Bíblia diz, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Qual é o contexto? E o que afinal Estevão está falando aqui? Primeiro, Estevão está confrontando a idolatria dos líderes religiosos, que, na verdade, eles tinham essa adoração pelo edifício, ou templo. Eles achavam que, possuindo o templo, eles possuíam a Deus. Ou seja, nós temos o templo, nós temos Deus. Exatamente isso que Estevão está mostrando. E o mais interessante é que ele está mostrando uma passagem do Antigo Testamento. Então não foi uma coisa que ele tirou agora da manga e falou assim, olha, eu tenho uma palavra de sabedoria para vocês. Não, ele buscou a palavra de um profeta que eles conheciam e colocou na mesa. Então assim, naquele momento, se eles parassem para analisar, eles iam entender que Estevão era inocente. Bom, esse é o primeiro exemplo. Vamos para o segundo exemplo? Nós temos agora o discurso de Paulo, lá em Atenas, lá em Atos 17, tudo Novo Testamento. Paulo, então, ele está no Areópago, um lugar cercado de templos de deuses gregos e filósofos. E aí o que ele introduz? Ele vai falar sobre o Deus desconhecido. Agora vamos ver uma fundamentação que Paulo faz sobre esse Deus desconhecido. Leia sua Bíblia comigo em Atos 17, 24. A Bíblia diz, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Bom, mais uma vez, parece que nós estamos vendo uma repetição. A palavra é praticamente a mesma. Deus não pode habitar em templos feitos por mãos
de homens. Não tem como. E aqui eu entro no contexto de explicar que Paulo aqui, assim como Estevão, mas em contexto diferente, lá Estevão, ele estava criticando a hipocrisia dos religiosos judeus. Aqui nós temos pessoas pensantes, templos pagãos, religiosos pagãos, ou sejam, gentios. E ele está exatamente indo contra a hipocrisia religiosa deles, mas não dos judeus, dos gentios. E ele está transcendendo aqui, ele está indo além, porque lá eles estavam falando de Deus. Aqui ele está falando de deuses, porque tinha o templo de um deus, tem o templo do outro deus, e assim tinham muitos lá em Atenas. Então o que Paulo está explicando aqui? Olha, o Criador, aquele que fez os céus e a terra, ele é muito grande. Ele não pode ser contido por uma estrutura feita por mãos humanas. Então, eu estou aqui trazendo duas bases. Claro que existem mais. Eu estou trazendo duas bases do Novo Testamento, principalmente de Paulo, que é um dos que mais escreveu no Novo Testamento, e trago aqui o breve relato de Estevão, que deu a sua vida em prol de defender a Deus. E aí nós vemos aqui, eles estão falando exatamente a mesma coisa. Então, veja, eu vou trazer um terceiro ponto. Pronto, vou trazer um terceiro ponto aqui, e por isso eu tenho certeza que para você que já está gostando desse estudo, merece seu like, merece seu compartilhamento, merece que você esteja conosco. Se você está aqui até agora, porque está gostando. Então, queridos, eu vou trazer mais um exemplo, só que agora do Antigo Testamento. Antigo, hein? Muito bem. Salomão. Salomão foi exatamente aquele que inaugurou o primeiro templo. Quem estava com todo o amor, todo o anseio para fazer aquele templo era seu pai Davi, mas ele não pôde fazer isso. Então, quem fez foi o seu filho Salomão. Mas olha só a oração que ele fez em 1 Reis, no seu capítulo 8, verso 27. A Bíblia diz: mas, de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos nesta casa que eu edifiquei. Olha, eu acredito que por mais que as palavras da Bíblia pareçam ser difíceis de entender, essa está totalmente esclarecida, totalmente clara. Mas eu vou dizer algo sobre isso. Porque Salomão, na sua sabedoria, ele reconhece que o templo era um lugar de encontro e oração. Mas ela não era uma caixa ou, de repente, o lugar onde estaria prendendo a Deus, contendo Deus. Veja o que ele diz. Ele diz que não te podem conter, quanto menos a esta casa que eu edifiquei. Bom, queridos, e se lembrem daquela passagem que Estevão se defendeu sobre o que estava sendo acusado, que eu falei que era sobre uma passagem do Antigo Testamento? Coloque aí na sua anotação, Isaías, no seu capítulo 66, versículos 1 e 2. Leia na sua casa, faça uma leitura reflexiva, uma leitura de estudo, porque esse vídeo não pode ficar grande. E eu quero trazer aqui pelo menos 3 pontos, dos quais eu quero meio que fundamentar tudo isso que eu disse até agora. 3 pontos rápidos, 3 pontos direto para que você possa entender. Por que que eu acredito que o templo, o prédio, a casa, seja que tipo de construção for, não pode conter a Deus, não é um lugar cheio de poder, não é um lugar mistificado, não. Ali é um lugar de encontro dos santos, encontro da igreja que é você e sou eu. É isso, é disso que se trata, nada mais e nada menos. Bom, dito isso, então, 3 bases. Por que não? Primeiro, Deus é infinito. Ele não cabe num lugar que é limitado. Como é que a gente pode crer que Deus mora numa igreja, queridos? Será que a gente, então, estaria limitando a soberania de Deus? Ah, não, Deus pode ficar num lugar pequeno como num lugar grande e tal, porque Ele é... Aí a gente quer dar o poder de Deus, a soberania de Deus, para Ele caber aonde a gente quer.
Não, Deus cabe aqui porque Ele é soberano. Não. Na verdade, Deus é grande demais. Segunda coisa, não tem como ter a localização geográfica de Deus. A gente não tem um GPS divino, não. Veja que no Antigo Testamento, a adoração, preste bem atenção, a adoração era centralizada no tabernáculo e no templo que veio a ser depois em Jerusalém. Mas o que veio a acontecer depois que mudou tudo? Quem se recorda da conversa de Jesus com a samaritana? Ela tinha uma dúvida muito sincera. Ela tinha aquela dúvida falando, onde nós devemos adorar? Porque ela é samaritana. Tinha um monte específico onde eles adoravam. Nós temos que adorar no monte ou lá no templo em Jerusalém? Aí vem a resposta de Jesus, que está em João, no seu capítulo 4, versos 21 até o 23. A hora vem em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Então, queridos, Jesus acaba com a centralização geográfica da adoração, aonde deveria adorar a Deus. Ele acaba com isso. Acabou. Não temos mais um ponto focal, fala assim, nós temos que adorar aqui, porque é aqui que deve ser o nosso Deus adorado. Não, acabou. Terceiro ponto, nós sabemos que o nosso Deus, ele é o Criador. Agora, fazendo aqui um pensamento rápido, os templos são criados por quem? Pelo Criador? Não, pela criatura. Então, nós estamos querendo dizer que Deus depende da sua criação para que ele possa ter um lugar para morar, para habitar? Não é, na verdade, o homem que depende de Deus? Então, queridos, direto ao ponto, falando com todas as bases que eu poderia trazer assim de forma rápida para não cansar, não enfadar os amados, não acho, com todo respeito àquele que entende diferente, não acho que as construções, os prédios, casas, seja qual tipo de construção, e principalmente, ainda mais dizendo, denominação que gosta de espiritualizar demais, dizer que nesta casa é a casa onde Deus habita. É aqui que Deus faz o milagre. É aqui que Deus faz... Não. De jeito nenhum. Não acredito. Porque se assim fosse, no Antigo Testamento, todas as pessoas do mundo deveriam recorrer a um local só para que Deus atendesse. E em nenhum lugar Deus se comunicaria com a sua criação por outro lugar, a não ser aquele que fosse estabelecido. Isso não acontece. Hoje a nossa realidade é, infelizmente, muitas pessoas, elas colocam o prédio que elas constroem, o local, em nome da sua denominação, seja A, B, C, D, qual for, eles colocam tudo isso, falando, olha, é aqui que Deus faz isso, que Deus faz aquilo, que Deus opera isso, que Deus opera aquilo. E se esquecem que Deus não pode ser dono de ninguém. E se esquecem que Deus não pode ser submetido a ninguém. Se lembram de Estevão? O que os judeus pensavam? Nós temos o templo, então nós temos a Deus. Não, querido, que isso? Não está sendo um pouquinho exagerado esse pensamento, não? Será que você é tão poderoso assim que o seu Criador lhe obedece? Se submete às suas vontades? Não. Quer encontrar a Deus? Busque-o aonde você estiver, na sua casa, no seu automóvel, na estrada, no seu trabalho, numa floresta, na escola, na faculdade, onde você desejar, busque a Deus e lá estará Ele para lhe abençoar. Então, esse é o pensamento e infelizmente muitas pessoas são presas, elas ficam praticamente magnetizadas por líderes religiosos que prendem as pessoas com palavras, jargões, com palavras que acabam trazendo até culpa para o membro. Olha, aqui é o altar. E às vezes eu entendo que o local que é chamado de altar deveria ser o lugar que as pessoas deveriam temer de pisar lá. Deveriam ter temor de pisar. Mas às vezes muitos são os casos que você ouve dizer, olha, não tem aquele líder religioso? Ih, tá acontecendo isso e aquilo outro com ele. Aí você vai para outro caso, o cara vai lá e reconhece. Eu tive uma caída e não sei o quê. E quantas vezes ele pisou no chamado altar e não teve temor nenhum? Então, queridos, olha, para pisar, para você ter ideia de como é sério o que eu estou dizendo, o local que era considerado santo, pense no tabernáculo,
Só quem entrava lá era o sacerdote. E quando ele chegava no chamado lugar santo dos santos, quando ele entrava ali, até os seus pensamentos tinham que ser purificados. Ele não podia entrar de qualquer maneira. E quando ele entrava com um sino. Aqui, ó, um sino. Aquele sino era para simbolizar, não. Aquele sino era para mostrar que aquele sacerdote estava vivo lá dentro. Porque se aquele sino parasse de tocar, eles iam puxar, porque tinha uma corda presa ao sacerdote. Porque ninguém ia se atrever a entrar lá no Santo dos Santos. Aí, vai ser morto também? Não. Eles ficavam lá esperando. O sininho tá batendo, então quer dizer que ele tá lá. Tá vivo. Ele está lá no Santo dos Santos. Então, se as pessoas tinham medo de morrer quando entravam na presença de Deus e tinham que ter um preparo, até o seu pensamento tinha que estar purificado, e nós vemos hoje que as pessoas dizem que lá é o altar de Deus, mas a grande verdade é que muitos pisam ali com adultério, com a vida suja, com o pensamento ali promíscuo, com um monte de coisa errada, e aí a gente ainda pode dizer se aquele lugar é onde habita, é onde contém, é o lugar espiritual, é a atmosfera de Deus. Nós temos que entender o que é cada coisa. Mais uma vez, não estou aqui denegrindo e muito menos desestimulando quem vai para o templo. Porque, mais uma vez, qual a função dos templos? 2. Reunir os santos e lugar para você adorar. Lugar onde você vai buscar. Agora, se você somente busca a Deus na igreja, aí o erro não é de Deus, é seu. Porque você só tem olhos, só tem joelho para poder buscar a Deus no templo. Ué, você esquece que a sua casa também é uma extensão do local onde você adora a Deus? Que isso? Queridos, a sua casa é o lugar onde você mais deve adorar a Deus. Mais você deve chamar a Deus para habitar e estar com você. Não se esqueça disso. Fico aguardando seu comentário. Se de repente tiver alguma pessoa que não pensa igual a mim, não tem problema nenhum, desde que fundamentando com a palavra de Deus. E que o Senhor esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus.